Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Ruth, Obed, e Obed gerou a Jessé. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu termino a saga Moabe falando sobre Ruth. Eu estou numa trilha de mensagem na internet, vocês podem acompanhar lá de graça, aprendendo um pouco sobre Moabe. Eu comecei falando sobre a terra de Moabe e sobre os principais ícones, né? O rei Balaque, eu falei sobre Balaão, estou falando agora sobre o rei Eglon, e vamos terminar com Ruth, né? E a partir de Ruth, vamos começar uma trilha de mensagens sobre os capítulos do livro de Ruth. Quem já ouviu falar em Ruth aqui, diga amém. Amém. Ruth, irmão, é o 8º livro da Bíblia, né? Leva o nome da protagonista. Vocês falam, gente, mas por quê? Vocês vão entender. O 8º livro da Bíblia tem 4 capítulos e 85 versículos. É um livro, irmãos, que foi escrito no tempo dos juízes, pelo menos é o que diz o versículo 1. E vocês vão entender que Deus, irmão, eu gosto muito da colocação de Hernandes Dias Lopes, né? Que ele estava ministrando esse dia sobre o livro de Ruth. Ele diz o seguinte, que Deus, ele, ao escrever o livro de Ruth, ele mostra que ele se preocupa também com coisas pequenas. Igual a irmã falou que estava orando para Deus salvar seus vizinhos, de repente alguém falar, pá, Deus tem mais que fazer do que ouvir a gente. Deus está olhando para os governos, Deus está olhando para qualquer coisa, Deus está olhando para nós também. O livro de Ruth, irmão, ele se passa na terra de Belém no primeiro momento e depois de Moabe. O livro de Ruth não tem aqui grandes personalidades, grandes guerreiros, grandes reis, grandes monarcas. É um livro que você chamaria de um livro da roça. Inclusive ele foi escrito na metade do 5º século antes de Cristo, no tempo de Esdras, quando o cânon do Antigo Testamento foi organizado. Então, alguns especulam que quem escreveu o livro de Ruth foi Samuel, outros Salomão e outros alguém que viveu no período da monarquia ou do pós-exílio. O fato é que a história oral de Ruth passou para a grafia da Bíblia e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que esse livro tem para falar. Claro que enfocando a pessoa de Ruth, né? Então, irmãos, Ruth, quem era Ruth? Primeiro vamos falar sobre o livro dela. Ele tem pelo menos 11 personagens, sendo 8 ativos e 3 passivos. Quem são os personagens ativos? Primeiro, Elimeleque. Segundo, Noemi, que era o sogro de Ruth, né? Depois Malom, o marido de Ruth, e Quilion, o seu cunhado, e Ofra, a sua concunhada. Nós temos ali os 6 primeiros. Depois nós temos Boaz, que viria a ser o seu marido no futuro, e Obed, o seu filho, né? 8 vozes ativas. E as vozes passivas? As vozes passivas seriam os anciãos da cidade, de acordo com o capítulo 4. Vocês vão ver um moço aqui no capítulo 2 de Ruth, que vai falar da reputação dela, quem ela era, e depois o povo da cidade. Ruth, irmão, é o que você poderia chamar de uma mulher especial. Uma mulher que você não encontraria em qualquer lugar. O livro de Ruth, irmão, no primeiro momento, ele vai falar, pastor, sobre a fuga pela sobrevivência. Algumas pessoas especulam que ele foi escrito no tempo em que os midianitas oprimiam a terra, no tempo em que Gideão ainda não era juiz, né? Outros especulam que foi num tempo que não é narrado no livro dos Juízes. Mas o fato é que teve fome em Belém, a terra do pão. Se a pessoa, gente, vocês ir numa padaria que não tem pão, e Belém quer dizer terra do pão. Você chega numa padaria que não tem pão, é difícil, né? Então, o que nós aprendemos aqui no livro de Ruth é que na busca por salvação da vida você pode encontrar a morte. Então o que acontece? Esse povo aqui, pelo jeito, não conhecia ou ignorava os problemas que Israel teve no passado, pastor. O primeiro problema que Israel teve no passado com Moabe foi no tempo do rei Balaque, que ele chamou Balaão para amaldiçoar Israel. O segundo momento foi a colonização do rei Eglon. O rei Eglon colonizou Israel, você vai ver em Juízes 3. Então agora, pastor, um país que tem problema com o seu, agora o senhor vai pegar a sua família e tudo que o senhor tem para lá? Fica difícil, né? Então o que acontece? Como eles foram recebidos? Muito bem. Ruth e Ofra receberam muito bem esses viajantes. Então o que nós vemos aqui, gente, que às vezes fazendo a obra de Deus, né? Você pode ser bem recebido num lugar que você pensa que não vai ser. Eu já entrei na casa de pessoas que estão bebendo, eu fazendo a obra de Deus, eles me trataram muito bem. Como já cheguei na casa de crente, que a pessoa fez que nem me conhecia. Pai do Senhor, abençoe.
Então o que acontece? Essa terra aqui tinha tudo para não aceitar eles, para expulsar eles. E eles foram recebidos. Então, baseado na vida de Elimeleque, por exemplo. Elimeleque era um homem que a tradução do nome dele quer dizer Deus é meu rei. Só que ele não confiou na provisão de Deus no lugar, ele confiou na lógica dele. E foi para Moab e lá ele encontrou a morte. Vocês vão ver Malom e Quilion. Homens, irmão, que a tradução do nome deles também não é boa, irmão. Malom quer dizer doente. Quilion quer dizer definhando. Você imagina que eram homens mais magros do que o seu neto. Outra coisa, não diz a Bíblia que Ruth e Ofra choraram por causa da morte dele. Chorou porque viu a sogra, como se a senhora teve 2 filhos que não valia nada, e as suas noras estão chorando porque estão vendo você sofrer, não por causa dos seus filhos que morreu. Então a gente vê aí, gente, que tem pessoas que aparecem na Bíblia e na vida também, que não deixam legado nenhum. Diferente de Ruth, pastor. A tradução do nome Ruth quer dizer amizade. Uma mulher que era amiga mesmo, gente. Então, é diferente de Ofra. A Ofra quer dizer firmeza. De acordo com o capítulo 1 de Ruth, vocês vão ver que as duas ficam condolentes com a morte dos parentes dela, mas por causa da tristeza dela. Amava a sogra. Só que uma diz que vai com ela onde ela precisar ir. Mas aí a sogra fala assim, olha só, eu não vou poder gerar mais filhos. E mesmo que eu conseguisse marido e gerasse filhos hoje, vocês iam esperar até casar com eles? Ó, volta para casa de vocês. Ofra falou, você sabe que ela tem razão? Ofra é igual Ló, pastor, está caminhando com Abraão. Abraão fala, você quer ir para onde? Ele olha para o melhor lugar e vai para o melhor lugar. E lá ele encontrou a destruição. Então Ofra não quis ir com Noemi. Não tem um livro de Ofra na Bíblia, tem de Ruth. A Ruth disse, olha, não tenta me impedir de não ir com você. Onde você for, eu vou. O seu Deus é o meu Deus, o seu povo é meu povo. É o que nós chamaríamos hoje de aceitar Jesus. Então ela vai, pastor, caminhando de Moab para Belém, a terra do pão. Sem pensar, pastor, que vai ser rejeitada, humilhada, porque o linguajar deles era diferente, né? Só para você entender que eles falavam uma língua mais ou menos diferente, eles iam perceber que Ruth não é de Israel. Então você pensa bem, alguém ia pensar, pai, essa mulher veio de uma terra maldita. Os deuses dela não são os nossos. E a Bíblia fala, e está em Deuteronômio 23, que Moabitas e Amonitas não podem entrar dentro de Israel. O que é que essa mulher está fazendo aqui? Você vê como Deus, pastor, já está